Voltamos com o programa A Guerra contra o Câncer. E essa luta contra o câncer envolve equipamentos, infraestrutura, materiais, profissionais e também voluntários, e tudo isso tem um custo financeiro. Aqui em nossos estúdios, o administrador José Carlos Almeida, que é o diretor executivo do Hospital Dr. Elengotti. José Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso programa A Guerra contra o Câncer. Eu iniciaria perguntando para você o seguinte: nós estamos no meio de junho e no início do ano foi publicado o balanço contábil do hospital, o balanço de 2014, e que mostra um gasto de 53 milhões e 800 mil reais em 2014 e uma receita do SUS de 22 milhões e 600 mil reais no mesmo ano. Considerando que o hospital tem mais de 90% de atendimento pelo SUS, como é que foi possível fechar o ano de 2014? Bom, fechamos o ano de 2014 graças a algumas subvenções de alguns municípios, governo estadual, através do PROHOSP, e governo federal, através de uma portaria que ele destina recursos para o hospital, para custeio. Porém, ainda ficou parte desse valor como mais um ano de déficit para o hospital, da ordem de 4 milhões. É notório que a saúde passa por diversos problemas e, recentemente, há 15 dias atrás, o próprio ministro da Saúde, em entrevista, deixou claro que o problema maior do Brasil é o subfinanciamento, sim, não resta dúvida, mas ele quer que nós sejamos mais pragmáticos na questão da gestão, gerir bem os poucos recursos. Mas ele deixou claro que o Brasil é um dos países que menos investe na área da saúde, mas tem a intenção de melhorar isso aí, e isso fica claro através disso. Cada vez mais pacientes nos procuram e cada vez menos recursos. Haja vista que o hospital está nesse patamar de contratualização há 3 anos. Agora, depois de muita luta, depois de um ano levando essa necessidade ao Ministério da Saúde, ao Estado e ao município, hoje nós vimos estampado nos jornais que o nosso pleito tem uma capacidade de ser aprovado, pois foi detectado pela Secretaria de Estado da Saúde que o hospital tem uma capacidade instalada e capacidade operacional e técnica para receber esses recursos e disponibilizar mais atendimento ainda com mais qualidade à população. José Carlos, quando você fala em mais atendimento, com mais qualidade, fica a pergunta: quais são os principais custos do hospital? Onde o hospital tem que investir mais recursos para dar conta exatamente desse atendimento de qualidade? O primeiro item de custo da instituição é com a folha de pagamento dos seus colaboradores, dos seus 450 colaboradores e dos seus 89 médicos. O nosso presidente, Dr. Delcio Scandiuzzi, ele sempre fala: saúde é gente cuidando de gente. A máquina, a tecnologia, toda a estrutura que o Hospital Dr. Elengotti tem jamais será substituída, vai substituir o atendimento humano. E esse atendimento, os recursos humanos têm que ser de alta capacidade. São pessoas bem treinadas, que treinam várias vezes, que são aparelhos importados. Então, realmente é nisso. O segundo item são os medicamentos e os materiais, que hoje ultrapassa a barreira de R$1 milhão por mês. Quando se fala em hospital, Dr. Elengotti, quando se fala em hospital de câncer, seja em Uberaba, seja em Barretos, seja em São Paulo, seja em qualquer cidade de Minas Gerais, os números são muito grandes e eles impressionam, mas o número de pessoas atendidas também o são. Só em Uberaba nós temos uma média de 1.000 pessoas circulando pelo hospital por dia. Todos os dias. Todos os dias. Nós devemos ter algo em torno dessas 1.000 pessoas, 300
a 350 pessoas de fora. São 182 cidades encaminhando pacientes para o Hospital Dr. Eliangotti. Virou uma referência já até nacional, porque hoje nós estamos recebendo pacientes da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, do estado do Pará, recentemente da Bahia, Tocantins, Mato Grosso do Sul, procurando o quê? Qualidade e o melhor, agilidade no atendimento. E como diz o presidente Dr. Delcio Candiuzzi, o hospital é uma bênção, é uma dádiva para Uberaba e para a região, porque se ele não existisse, esses pacientes estariam aí em situação muito complicada, né? O que a gente precisa deixar bem claro e destacado é que às vezes a gente não valoriza aquilo que a gente tem pertinho da gente. Mas você viaja 50 quilômetros de Uberaba, viaja 200 quilômetros, como nós sempre viajamos, ou a gente vai fazer prevenção em alguns outros municípios, ou eles fazem leilão. Olha, nós somos recebidos, o nosso pessoal técnico, os nossos médicos e nós administradores, somos recebidos com tapete vermelho, como se estivesse chegando uma autoridade. Então é impressionante como esse hospital é importante e a responsabilidade que nós temos de tocar essa instituição, de continuar dando atendimento a essa população. E os municípios estão percebendo isso, já que pela segunda vez o hospital recebeu prefeitos e secretários municipais de saúde. Pois bem, eu gostaria de entrar ainda na questão de alguns termos técnicos do SUS, mas nós vamos ao intervalo, porque a resposta eu sei que vai te consumir um pouco mais de tempo, Zé Carlos. Nós voltamos em instantes com o programa A Guerra contra o Câncer, entrevistando hoje o diretor executivo do Hospital Dr. Eliangotti, o administrador José Carlos Almeida. Estamos de volta com o programa A Guerra contra o Câncer, entrevistando hoje o administrador José Carlos Almeida, que é o diretor executivo do Hospital Dr. Eliangotti. José Carlos, a exemplo do prefeito Paulo Pial, do secretário Marco Cury e a sua equipe, você é reconhecido como uma das pessoas que mais entendem de SUS aqui em Uberaba. E você também, inclusive, é membro do Conselho Municipal da Saúde. Eu gostaria que você nos fizesse a gentileza de explicar como é que funciona, assim, na base, o SUS. Por exemplo, a gente vê muito nos jornais, né, vocês falarem, dando entrevista, sobre extrapolamento. O que vem a ser isso? Como é que os recursos do SUS chegam a Uberaba e aqui eles podem ser usados por pacientes que moram em Uberaba, mas também desses 180 municípios da região para tratar essas pessoas? Como é que acontece isso? Ou deveria acontecer? Existe o Fundo Nacional de Saúde, e o Fundo Nacional de Saúde, através do Ministério da Saúde, é que repassa o recurso para o Fundo Municipal de Saúde. Uberaba é o sistema de gestão plena, onde quem manda é o gestor. Esse gestor nos contrata através de um contrato por 5 anos e um regime chamado de contratualização. Essa contratualização, ela tem um limite. O Hospital Dr. Eliangotti tem um limite da média complexidade para ser atendido. Quando esse limite, o hospital atende mais do que esse valor, a quantidade é maior do que o orçamento pactuado, o município não tem a obrigação de pagar se ele não tiver o recurso. Então vai se formando uma série histórica e a cada 3 meses ou 5 meses intercalado, faz-se um levantamento e aporta recurso através da comissão que fiscaliza essa contratualização. Tem uma comissão que fiscaliza a qualidade do atendimento e a quantidade do atendimento realizado. Só que nos últimos anos, esse extrapolamento não tem sido bancado pelo Ministério da Saúde, porque eles não têm encontrado esse extrapolamento no teto.
Depois de muita luta, a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, idas e vindas a Belo Horizonte, a Brasília, no Ministério da Saúde, encontrou-se uma forma de visualizar o extrapolamento. Então, agora, dessa forma, nós vamos conseguir receber aquilo que foi extrapolado. Mas existe sim o limite financeiro, existe sim o limite territorial. Uma outra cidade, de uma outra macro-região, que quiser atendimento em Uberaba, ela tem que pactuar com a gestão local, procurar o secretário municipal de saúde e pactuar, colocando aqui recursos para consulta, para cirurgias. Como isso hoje não é feito, o Hospital Dr. Hélio Angotti atende e não recebe. Bom, e deixando bem claro, né, Zé Carlos, esse atendimento a mais não é porque o hospital quer, é uma demanda que infelizmente bate a porta e não tem como o hospital pegar uma pessoa que está com diagnóstico de câncer e mandar ela embora. Né? Não tem jeito, e isso é uma coisa que fica claro. Hoje o Hospital Dr. Hélio Angotti, ele é de portas abertas, então é muito procurado. Nós temos um sistema de fila muito pequeno. Então a gente consegue marcar as consultas mais rápidas, fazer uma drenagem melhor de tudo que acontece dentro da oncologia. Nós recebemos recentemente uma paciente do Pará, que a filha mora em Uberaba, e lá ela ia demorar 6 meses para uma consulta, e depois da consulta mais 6 meses para ser operada. A filha trouxe a mãe. Em menos de 3 meses, ela já tinha feito consulta, cirurgia e radioterapia. Ela hoje virou moradora e eleitora de Uberaba. Ela trouxe a família do Pará para Uberaba. Então, é a saúde de Uberaba sobressaindo em detrimento de outros estados. Paulo? Muito bem. Muito boa a explicação do Zé Carlos sobre a questão do SUS. Só para esclarecer um pouquinho, Zé, quando você fala em gestor municipal, é o secretário municipal de saúde. Perfeito. Tá certo. Mas sair um pouquinho do SUS, eu pergunto a você, em relação ao Hospital Dr. Hélio Angotti, em termos administrativos, você acha que ainda há como cortar gastos, como reduzir, né, os gastos do hospital, sem prejuízo, evidentemente, dos pacientes? Ou, perguntando de uma outra forma, é possível se fazer ações de gestão ainda no hospital? Ferreira, sua pergunta é muito importante. Sempre há o que fazer e diminuir. Só que a gente tem que estar o tempo todo monitorando, medindo, entendeu? Hospital é igualzinho a aeroporto, ou melhor, o aeroporto é a coisa mais difícil que tem de se administrar. Depois de aeroporto é o hospital. O hospital ele tem no mínimo mais 4 empresas dentro dele. Ele tem um motel, ele tem uma farmácia, ele tem uma lavanderia e ele tem um corpo clínico que você tem que tomar conta dele, você tem que cuidar dos médicos, você tem que cuidar da enfermagem e ver o que o pessoal está fazendo. Isso tudo é medido. Se eu disser que não tem como diminuir despesa, estarei sendo leviano. Tem sim. A gente está sempre monitorando, sempre procurando cortar despesas, desde que isso não venha a afetar o tratamento do paciente. Haja vista agora que nós montamos uma estrutura de recursos humanos, físicos, tecnológicos, para atender uma demanda 50% maior do que a gente atende hoje. Só que demorou sair esses recursos. Então, se esses recursos saírem agora, ótimo, nós já estamos com a estrutura toda montada. Se ele não sair, nós vamos precisar desmobilizar. E nós já criamos uma expectativa na sociedade. Nós já criamos uma expectativa nos municípios. Porque hoje, em qualquer local que você for para marcar uma consulta, um exame ou uma cirurgia de câncer, você leva de 90 a 120 dias. Barretos é um exemplo para nós. Nós aprendemos muito com Barretos, nós somos parceiro de Barretos. Mas Barretos hoje não só recebe casos diagnosticados. E ele atende muitíssimo bem, mas mesmo caso diagnosticados, ele está levando 120 dias para colocar para dentro da instituição.
Por quê? Porque existe uma demanda muito grande para ele que ele não vai dar conta de atender. Ou seja, a gestão, a administração hospitalar, ela é um esforço constante. Contínuo. Não adianta. Todo dia nós temos que medir e ver, porque de repente aquilo que você montou no início do ano, a hora que você chega no meio do ano, o seu orçamento já extrapolou, você precisa saber por que extrapolou. Só que é o seguinte, nós não enxergamos isso depois de 6 meses. Todo dia 20 do mês subsequente, nós temos o balancete na nossa mão para avaliar e ver qual que é a tendência e o cenário que está apontando para o Hospital Dr. Eliangotti, em termos financeiros. E além de administrar, administrativamente falando, vocês têm um grande desafio que é entender essa complexa e mutante legislação do SUS, porque existem portarias que surgem e isso torna o trabalho ainda mais difícil, né, José Carlos? Com certeza. A gente tem um grupo que sempre nos apoia na questão da leitura de todas as leis, das resoluções, das portarias, e a gente tem uma comunicação muito rápida dentro da instituição, fica atento a tudo isso, mas a gente precisa se envolver mais, e às vezes a gente se envolve bastante, com o paciente. Então nós temos situações que o SUS diz assim, não, e nós temos que dizer sim. E é assim que nós trabalhamos. O nosso presidente deixa claro no hospital que em primeiro lugar é o paciente, em segundo é o paciente, em terceiro é o paciente, e se em quarto lugar tiver alguma outra opção, o paciente de novo. Ok. Nós estamos entrevistando aqui no programa A Guerra contra o Câncer o administrador José Carlos Almeida, que é o diretor executivo do Hospital Dr. Eliangotti. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa A Guerra contra o Câncer, hoje entrevistando o administrador José Carlos Almeida, que é o diretor executivo do Hospital Dr. Eliangotti. José Carlos, uma grande estudiosa da área de administração, a Mary Parker, já dizia que a administração é a arte de fazer coisas através das pessoas. E isso em ambiente hospitalar fica um pouco mais difícil. Olha, eu não falaria que ficaria um pouco mais difícil, mas precisa de ser bem medido, porque nós trabalhamos com equipes multidisciplinares e multiprofissionais. E cada um tem uma conduta, ele tem que seguir aquilo que é pré-determinado, né? Nós temos os parâmetros, temos o padrão da forma, tudo padronizado, que forma que vai ser utilizado. Mas a administração, ela é importante no sentido, dentro de uma instituição, de dar uma visão para quem está de fora, se está funcionando ou não os departamentos. Correto. Paulo? José Carlos, para quem não sabe, José Carlos de Almeida, além de administrador por formação, ele tem uma especialização em gestão hospitalar. E nós sabemos que este assunto, esse tema, essa área de atuação profissional, ela é muito dinâmica. As empresas, os hospitais do Brasil também estão numa rota muito dinâmica. E você falou no bloco anterior a respeito das 4 empresas, no mínimo, que o administrador hospitalar tem que se preocupar, né? O hotel, a hotelaria, a farmácia, a lavanderia, enfim. Além de que isso tudo é entrelaçado com o cuidado em saúde, né? Cuidado em saúde. Eu pergunto a você o seguinte, como é que está o conceito de gestão hospitalar hoje no Brasil, do ponto de vista prático? É possível que os hospitais terceirizem menos ou terceirizem mais? Como está esse conceito de gestão hospitalar do ponto de vista prático, né? De tornar o negócio do hospital produtivo e, em última análise, bom para o cliente, o paciente, né? Olha, eu posso falar isso de cadeira, porque nessa área hospitalar eu tenho 20 anos. Ferreira fez uma excelente pergunta. E vou ser sincero para vocês.
de tudo nesses 20 anos dentro das instituições hospitalares que eu passei, você aprende muito mais, isso que você falou, na prática, dentro da instituição, do que no papel. O papel é muito bonito, o livro é muito bonito. Eu tenho que estudar, ficar 4 anos, depois mais 2 lá sentado, eu tenho que ter o diploma. Mas a vivência, viver o dia a dia de uma instituição hospitalar, saber o que é uma família chegar com um paciente precisando de um atendimento, aí você não poder dar o atendimento, ou o médico não ter o médico para poder atender aquele paciente, ou coisas até mais simples dentro de uma instituição, que é apenas a abordagem daquela família que está aguardando um paciente numa cirurgia, que está aguardando o paciente numa consulta, porque a família também precisa ser tratada. Então, Ferreira, é muito importante dizer que hoje a administração hospitalar, eu tenho orgulho até de dizer isso, meu filho acaba de se formar tem 2 anos em gestão hospitalar em São Paulo, na São Camilo, e ele hoje já está atuando, e ele mesmo fala comigo, a gente discute bastante como é difícil aliar a teoria à prática, nunca é a mesma coisa, e você tem que estar sempre procurando os meios mais fáceis de poder passar e de poder gerir, né, os métodos, os processos, a organização, porque é tudo muito, quando você entra para dentro da instituição, é tudo muito novo, muda muito a questão. E nem sempre aquilo que está na teoria você vai conseguir aplicar na prática, mas a base, você tendo a base, você consegue gerir bem. Por isso que eu te falei que nós precisamos de todo dia estar monitorando. Dentro de instituições hospitalares e empresa, né, a gente precisa de entender que tem custo. Saúde, gente, é muito claro, saúde não tem preço, mas saúde tem custo e são altíssimos. E você precisa de vez em quando cortar, olhar, custos que não vai afetar o tratamento do paciente. Então é igualzinho, um professor meu de pós-graduação em administração hospitalar, ele usava até o seguinte termo lá: meus alunos, por favor, custo é igual unha, precisa ser cortado todo dia. José Carlos Almeida, o Hospital Dr. Arangotti, ele tem já 54 anos e nessa história dele, que salvou milhares e milhares de pessoas de Uberaba, região do Brasil inteiro, evidentemente que teve fases melhores e fases não muito boas, como nesse mês de junho, que está sendo um mês muito dramático para a instituição, face a esse problema aí da escassez de recursos, face a indefinição burocrática de como financiar esses atendimentos dos pacientes de cidades que não são pactuadas com Uberaba. Nós já sabemos que algum ou outro remédio realmente começou a faltar, mas por outro lado nós vimos a mobilização dos prefeitos, a mobilização da Câmara Municipal de Uberaba, enfim, para quem está nos assistindo, para os vereadores, para as autoridades, nós estamos no mês de junho. Como é que estão assim as perspectivas de soluções para os próximos meses? Nós colocamos o plano de expansão e nós já prevíamos que em junho, julho, nós íamos passar por esse problema. Por quê? Nós temos um planejamento estratégico e financeiro. Em julho de 2014, nós já começamos a trabalhar, a olhar, ter um horizonte do próximo ano. Nós temos o hospital já planejado, projetado para os próximos 5 anos e para os próximos 10 anos também. Então, nesses próximos 5 anos, se nós obtivermos os recursos necessários, nós vamos conseguir, em 2025, o hospital vai estar numa situação bem diferente, não numa situação de equilíbrio, pelo menos, não na situação que está hoje. Mas se nós não conseguirmos fazer com que isso se concretize, nós não conseguimos levar o hospital até 2017. É impossível, porque vocês precisam de ter uma noção do seguinte: em 2009, o hospital tinha 1.038 pacientes tratando.
Hoje tem mais de 4.100 pacientes tratando no Hospital Dr. Alengotti. Você só vai entender isso se você visitar o Hospital Dr. Alengotti e ver o que acontece lá dentro. Ontem nós recebemos a visita, o Paulo disse, nós recebemos a visita de um secretário de saúde, que ele é membro do COSEMES, que é o Conselho Estadual de Saúde. Ele falou: olha, eu estou impressionado com o que eu vi aqui dentro, estou saindo daqui muito feliz, vou levar isso para a próxima reunião da CIB em Belo Horizonte. E o que é que eu vi aqui em Uberaba? Enquanto todos os hospitais não querem atender o SUS, vocês brigando para atender o SUS e não tem um recurso. Então é isso. É porque a gente sabe que necessita, que precisa, que tem quem vai precisar dessa demanda. Então, a gente fica preocupado, sabe, Heitor, com o futuro, mas a gente está encontrando respaldo de pessoas sérias, de instituições sérias, como a Câmara de Uberaba, que aqui nós queremos deixar os nossos agradecimentos. Todos os vereadores são solícitos ao hospital. O Kleber, inclusive, de uma situação bastante diferenciada, né, recentemente nos levou a Brasília, fez um documento, a todos os vereadores assinaram, a gente quer aproveitar e agradecer, pedindo o empenho do Estado na aprovação do nosso plano de expansão. Dinheiro, gente, não é tudo, mas não faz saúde sem dinheiro, não faz saúde só com humanização. Então, humanização é importante, o médico é importante, o hospital é importante ter, mas precisa de ter o recurso. Ok, vamos torcer para que essa situação do Hospital Alengotti seja resolvida, porque, como diz o presidente Delcio Candiuzzi, ele é uma bênção para Uberaba, para a região e para o país. E nós ficamos aqui, terminamos o programa A Guerra contra o Câncer. Muito obrigado pela sua audiência.